Queridos irmãos da Congregação Nova Jerusalém, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento tão lindo, tão especial, onde nós estamos cultuando ao nosso Senhor no lar, cultuando o nosso Senhor com a nossa família, um costume que a igreja primitiva, por conta da perseguição, muito exerceu, onde Deus se manifestava ao ponto do Espírito Santo descer sobre os nossos irmãos e os locais estremecerem do poder e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, nós queremos comungar a palavra do Senhor com os nossos irmãos, no texto que seria estudado na sexta-feira, na congregação, onde nós estaríamos realizando o 10º estudo sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, aos colossenses. Mas, nesse momento, mesmo que seja uma verdade que a palavra será um pouco menor, mais curta, por conta do tempo e do espaço, nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 7, onde nós estaremos lendo até o versículo de número 14. Nós não podemos parar. Em todo momento, nós devemos buscar a Deus e aprender da sua palavra. Portanto, nesse momento, nós estaremos falando para os irmãos sobre as verdadeiras amizades, que são constituídas pelo elo do Evangelho. As verdadeiras amizades que Paulo teve na sua vida, que o Evangelho proporcionou a ele, que o Evangelho deu para ele, que o Evangelho o agraciou, homens que foram verdadeiramente amigos. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 14, para um breve comentário, para que nós cresçamos no conhecimento perante o nosso Senhor, para a nossa edificação. A Bíblia Sagrada, Colossenses, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Versículo de número 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Nifra, e a igreja que está em sua casa. Meus irmãos, parece um texto de difícil compreensão para alguns, mas nós podemos listar e ressaltar para os nossos queridos irmãos, chamando a vossa atenção para o texto em apreço, para o texto lido, a aparição ou a fala de Paulo para alguns homens, alguns personagens. Quando ele escreveu a carta aos Colossenses, como bem já sabeis e já ouviste no ensino, ele escreveu na sua prisão, quando ele estava preso em Roma, já prestes à sua morte. E aí nós entendemos que, nesse momento muito difícil da sua vida, nesse momento de dificuldade, de aperto, nesse momento de sofrimento, onde para muitos seria momento desesperador,
para o apóstolo Paulo? Não, porque ele diz que o morrer para ele é ganho, o morrer para ele é lucro. E ele queria viver com Cristo. E se estivesse na terra, queria estar na terra para poder fazer a obra do Senhor. Mas nesse momento de dificuldade, nós, seres humanos, precisamos de amigos. Não é, meus irmãos, que Paulo ele não tinha medo da morte. Não, todo ser humano tem medo. Todo ser humano, ele sente a aflição, a agonia da morte. O Senhor Jesus, ele sentiu essa agonia antes de morrer, quando o inimigo o queria destruir enquanto orava ainda no Getsemane. Mas Paulo, nessa situação que ele estava vivendo, ele precisava de amigos. E aqui a Bíblia diz que quando ele escrevia essa carta, no versículo 7 do capítulo 4, ao versículo número 14, ele dedicou a palavra dizendo dos feitos, comentando sobre a vida de alguns amigos. O Evangelho, meus irmãos, ele nos proporciona as verdadeiras amizades. O Evangelho, ele nos outorga, ele nos dá, ele nos presenteia verdadeiras amizades. Enquanto que alguém vive no mundo, que consequentemente vive no pecado, que consequentemente vive na concupiscência, nos prazeres dessa carne, que não quer agradar a Deus, eles se dizem terem amigos de verdade, mas a maioria das pessoas que estão sob o jugo do pecado, eles na verdade fazem de tudo apenas para se dar bem, para agradar outros, para no fundo voltar a si aquilo que realmente ele quer. É um plano estratégico. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele proporcionou para Paulo verdadeiras amizades. A Bíblia Sagrada fala-nos o nome de alguns homens, qual eu gostaria de citar para os nossos irmãos. Primeiro, Tíquico. Segundo, Onésimo. Terceiro, Aristarco. Quarto, Marcos. Quinto, Epáfras. Sexto, Lucas. Sétimo, Demas. E oitavo e último, da qual nós queremos comentar com os irmãos, Arquipo. Ora, os irmãos poderiam, nesse momento, ou poderá nesse momento, dizer, é comum, irmão Suelbe, onde existe igreja, onde existe povo, onde existe sociedade, onde existe reuniões, sempre nós nos damos bem, nós nos fazemos nos achegar a algumas pessoas e construímos um elo de amizade a estas pessoas. É bem verdade que isto também é uma verdade. Mas eu gostaria de destacar para os irmãos que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. E esses irmãos, da qual Paulo dedicou esses versículos, eles não moravam em Roma. Então, onde nós estabelecemos aqui a verdadeira amizade? Será se nós temos amigos que consigam viajar quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros para estar conosco? Será se no mundo se tem esse tipo de amizade sem interesse secundário, sem interesse primário, sem interesse próprio para com a vida particular do indivíduo? O Evangelho, por certo, nos faz entender e nos diz que existe verdadeiras amizades. A Bíblia Sagrada nos faz entender que, por exemplo, o irmão Tíquico, ele era natural de Éfeso, conforme Atos, capítulo de número 20, versículo de número 4. Ele era de uma cidade que ficava muito distante de Roma. E para ele chegar em Roma, ele teve de pegar navios, ele teve de andar bastante, ele teve de se expor a determinadas situações. O que levou Tíquico a Roma? Uma amizade verdadeira, a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala de Onésimo, que esteve em Roma e estava com Paulo nesse momento também da sua prisão. Inclusive, a Bíblia diz que foi Tíquico e Onésimo que pegaram da mão do apóstolo Paulo a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, e levaram essas cartas para Colossos, levaram essas cartas para o irmão Filemon, que era de Colossos. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos o que a amizade ela faz. Além de
levar alguém, de chamar a atenção de alguém para perto de si, eu gostaria de destacar que Onésimo, ele era um escravo, que Onésimo, ele era um homem que era subjugado humanamente falando. Enquanto que Tíquico viajou para ver Paulo, Onésimo possivelmente já estava na cidade de Roma e aceitou o Senhor Jesus Cristo e agora era escravo. E como escravo que ele era, o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta a Filemon e pegou essa carta, colocou na mão de Onésimo e disse assim: Onésimo, você vai levar essa carta para Filemon. E quem era Filemon, irmão Suelbe? Filemon, meus irmãos, era o senhor de Onésimo. Filemon, ele era o patrão de Onésimo. Onésimo era escravo da casa de Filemon. Então, o que se entende aqui? Que Onésimo fugiu da casa de Filemon, que estava na cidade de Colossos, e foi para Roma. E lá em Roma ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. E pela amizade que ele teve com o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, pela salvação, por aquilo que Deus fez na vida dele, agora ele estaria ou deveria estar retornando para o seu Senhor, humanamente falando, porque ele já era servo do Senhor, em Colossos, para a casa de Filemon. E aí, dentro da epístola, que não é o nosso estudo, né, existem algumas recomendações para tal homem. Mas observe, Tíquico era de Éfeso e estava em Roma. Onésimo era de Colossos, estava em Roma. E ambos estavam reunidos com o apóstolo Paulo em uma verdadeira amizade feita pelo elo do Evangelho. E a Bíblia Sagrada ainda menciona Aristarco, que também era um homem de Éfeso, ou era um homem que possivelmente aceitou, na verdade, o Senhor Jesus Cristo na cidade de Éfeso, sendo ele oriundo da cidade de Tessalônica, conforme Atos, capítulo de número 4, capítulo de número 20, versículo de número 4. Ele era de Tessalônica e agora estava lá em Roma. Por quê? Por conta do Evangelho. A Bíblia fala de um outro personagem, João Marcos. João Marcos, ele era de Jerusalém. João Marcos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, ele tinha uma mãe em Jerusalém e na casa da sua família, os seus irmãos da igreja se reuniam para fazer oração ao Senhor. João Marcos, como diz a Bíblia, ele era aparentado de Barnabé. E Barnabé, ele foi o amigo e o companheiro do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E a Bíblia diz que João Marcos, no princípio, na primeira viagem missionária, ele acompanhou Paulo e Barnabé, mas por uma determinada cidade, a saber, Antioquia da Psídia, ele decidiu voltar. Ao ponto de que, quando empreenderam os apóstolos, os servos do Senhor, fazer a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele não aceitou, em hipótese alguma, que João Marcos o acompanhasse. E foi por esta razão que Paulo e Barnabé se dividiram. Um foi cumprir o seu ministério para um lado, enquanto o outro foi cumprir de uma outra forma. Mas nesse momento do fim, nesse momento que Paulo estava vivendo na sua vida, João Marcos estava com ele. João Marcos estava presente a ele. Poderia haver dois lados. João Marcos poderia dizer: não, eu não vou, eu não quero, eu não posso estar com ele, porque quando eu quis ir na segunda viagem missionária, ele não me aceitou. É verdade que João Marcos fracassou na primeira viagem missionária, mas a Bíblia diz que Paulo mandou chamar João Marcos. E João Marcos, ele aceitou estar com Paulo. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nos dá verdadeiras amizades. O Evangelho nos proporciona as pessoas maravilhosas. O Evangelho traz para perto de nós pessoas incríveis, acima de tudo humildes, servas de Deus, que glorificam a Deus e que compreendem que precisam melhorar e que compreendem que a todo momento precisa e pode se erguer das cinzas do pó para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ainda fala de um homem chamado Epáfras. Epáfras era também um homem natural de Colossos. E esse Epáfras,
Ele era um homem dedicado, ele foi um obreiro dedicadíssimo na obra do Senhor. Segundo alguns eruditos, alguns estudiosos, alguns teólogos, Epáfras ele exerceu o seu ministério, tanto cuidando da igreja em Colossos, quanto cuidando da igreja que estava em Laodiceia, quanto cuidando da igreja que estava em Hierápolis. Laodiceia e Hierápolis eram cidades vizinhas ou bem próximas da cidade de Colosso. Por exemplo, a igreja de Laodiceia distava aproximadamente 16 quilômetros da cidade de Colosso, enquanto que Hierápolis ficava a 10 quilômetros da cidade de Laodiceia. Então eram cidades próximas, mas nesse momento do apóstolo Paulo, nesse momento de dificuldade dele, Epáfras estava com ele também em Roma. Epáfras estava auxiliando ele lá em Roma. Epáfras estava unidos. Eu imagino, meus irmãos, que nesse momento que o apóstolo Paulo está vivendo, do lado dele está alguns homens, embora aqui alguns não presos literalmente com ele, mas o visitavam, embora alguns não em cadeias literalmente, mas os visitavam, prestando apoio e recebendo dele as orientações para levar às igrejas do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Alguns estão parando, outros estão morrendo e outros estão nascendo, mas a amizade verdadeira, o elo, o bem comum para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo é levado através do Evangelho, é aliançado através do Evangelho. E alguns entendem que está na hora de parar, outros entendem que está na hora de partir para a glória. Paulo disse, guardei a fé, acabei a minha carreira. Ele estava entendendo o momento dele, mas mesmo assim, existiam amigos verdadeiros que diziam, Paulo, tu estás parando, servo do Senhor, tu estás parando, mas nós não vamos parar. Nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Nós vamos cumprir o nosso ministério. Dói-nos saber, meus irmãos, que alguns obreiros hoje só querem fazer a obra do Senhor se for ao lado de determinadas pessoas, de determinados obreiros. Dói-nos saber que hoje pode existir acepção de pessoas, inclusive até propriamente os irmãos, dizerem entre si, eu não vou cultuar em determinada congregação porque eu não vou com a cara do dirigente, não vou com a cara do pastor, não vou com a cara do obreiro que está ali. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele cria um elo de amizade, uma crença, e nós temos que entender que nós estamos vivendo em tempos difíceis e nós temos que nos amar uns aos outros. Os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, os dois grandes que ele deixou. Ele disse, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses homens entendiam que eles deveriam estar com Paulo nesse momento do fim. A Bíblia Sagrada ainda fala de Lucas. E aí eu gostaria de chamar muito a sua atenção para esse personagem bíblico, Lucas. Lucas, ele foi companheiro do apóstolo Paulo a partir da sua segunda viagem missionária, pelo que se entende quando Paulo estava na região de Troade, passando para a Macedônia. Foi exatamente ali, que nós acreditamos que Lucas ele passou a acompanhar o apóstolo Paulo. Lucas ele era um médico e a Bíblia registra que Paulo chamou de um médico amado. A Bíblia fala, Gálatas capítulo de número 4, versículo 13 e 14, que Paulo ele era enfermo. E Paulo, de uma vez que ele se encontrou na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele decidiu acompanhar o apóstolo Paulo em todas as suas jornadas para cuidar do apóstolo Paulo. Olha só como o Evangelho é lindo, como o Evangelho nos traz amizades verdadeiras. Um homem abandonou talvez a sua profissão ou usou da sua profissão para o bem comum do povo de Deus e daquele servo que estava precisando por conta das suas enfermidades. E aí a Bíblia fala ainda de um outro homem chamado Demas, que estava com o apóstolo Paulo, mas infelizmente Demas ele não conseguiu
ficar com o apóstolo Paulo até o final da sua vida. Ele amou o presente século e ele simplesmente abandonou Paulo, saiu. Ele talvez olhou para aquele grupo de irmãos que estavam reunidos com o apóstolo Paulo e disse: eu não posso ficar mais com vocês, eu não estou me sentindo mais bem no meio de vocês, eu vou tomar conta da minha vida. Infelizmente isso acontece, alguns abandonam o evangelho, abandonam a obra do Senhor por amar o presente século e aí se afasta do povo de Deus ou se afasta dos queridos e amados irmãos. Mas, por último, oitavo e último personagem aqui mencionado, nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para a figura ilustre do irmão Arquipo. Arquipo, segundo acreditamos pela Bíblia Sagrada, ele era um irmão que, no momento em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma com Tíquico, estava preso em Roma com Onésimo, estava com Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas e Demos, Arquipo estava nesse momento na cidade de Colossos. E Paulo orienta que ele exerça o ministério que ele tinha recebido do Senhor para com os irmãos, para aqueles que estavam à sua volta. Ele deveria trabalhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode imaginar? Eu posso imaginar. O apóstolo Paulo preso e em volta do apóstolo Paulo, Aristarco. Em volta do apóstolo Paulo, Tíquico. Em volta do apóstolo Paulo, Onésimo. Em volta do apóstolo Paulo, João Marcos. Em volta do apóstolo Paulo, Epáfras. Em volta do apóstolo Paulo, Demas. Em volta do apóstolo Paulo, o médico amado Lucas. E naquela situação, Paulo glorificava a Deus pelos amigos que ele tinha, pelos amigos que o evangelho tinha entregue para ele. É bem verdade que eram homens de todos os lugares e de muito distante, inclusive um dos outros, mas sempre unidos por conta do evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele nos proporciona verdadeiras amizades. Saiba que você tem verdadeiro amigo. Saiba que o seu pastor é seu amigo. Saiba que você não está só. Saiba que alguém está orando por você. Saiba que alguém está clamando por você. Saiba também que alguém precisa do seu abraço. Saiba que alguém precisa do seu consolo. Saiba que alguém precisa ouvir a sua voz. Saiba que você é amado e deve amar. Através do evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus tem entregue verdadeiros amigos. Abra os seus olhos, abrace esses amigos, viva bem com esses amigos e em todo o tempo trabalhe para o Senhor, porque a obra que deve ser feita por você. Cada homem recebe de Deus, cada ser humano recebe de Deus o seu ministério para cumprir. Cumpra o seu ministério como servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo vai ficar bem. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo